Olá, meus queridos. Meu nome é Walter Júnior, eu sou pastor da Igreja Luterana aqui da Paz, aqui de Vila Velha, e é um enorme prazer estar com vocês mais uma vez neste momento devocional aqui que a gente faz todas as quintas-feiras, intercalando sempre com uma igreja em grupo. E hoje a gente está chegando ao final do estudo do nosso livro. A gente fez toda uma série agora baseada no livro chamado Louco Amor, do Francis Chan. Então a gente fez toda essa série aí baseada nesse livro, e a gente está chegando hoje, né, no último capítulo. Eu sei que para alguns vai dizer assim, já acabou, né? A gente teve todas essas séries e hoje é o 10º capítulo. A gente vai ver e o 10º capítulo fala sobre o X da questão. Fazer tipo um resumão assim de tudo que a gente estudou até aqui, de todas as partes que a gente viu até aqui. Então, este último capítulo aí, eu quero pincelar algumas coisas que o autor nos instiga a fazer. E a gente sempre inicia esses momentos devocionais, então, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não saia daí, depois da vinheta, a gente vai estudar o 10º capítulo, X da questão. Bom, meus queridos, como eu falei, hoje a gente está chegando no final do estudo aqui dos nossos devocionais. Esse livro bem legalzinho, um livro super simples, bem fininho, né? De fácil leitura, de fácil acesso. É um livro, dá para se dizer assim, de introdução ao cristianismo, à fé cristã. Ele trata de algumas coisas que são bem relevantes para a nossa fé cristã, né? E hoje a gente vai, né, finalizar o livro aí, e tem algumas coisas que eu quero relembrar para vocês aí, de todos os capítulos que a gente assistiu. Se tu não assistiu, né, os outros capítulos aí, entra aí, né, vai lá no link, vai estar aqui na descrição de toda essa série Louco Amor, muito massa. A gente viu aqui maneiras como a gente precisa orar, né? A gente viu aqui também aquele cristão que muitas vezes é cristão, mas que realmente não se sente tocado, né? E que realmente não faz nada mais a não ser cristão, né? Fala desse louco amor maravilhoso que Deus tem por cada um de nós, que Deus é tão amoroso ao ponto de entregar seu Filho por cada um de nós, e esse é um reflexo, a nossa vida cristã é um reflexo, né, deste louco amor que Deus tem dado para nós todos os dias, a maneira como a gente serve. Então esse livro aqui também mostrou exemplos de pessoas servindo no mundo inteiro, né, ao seu chamado, né, aceitando o seu chamado de trabalhar não só na igreja local, mas em vários ministérios de vários lugares do mundo. Fala das coisas boas que a gente tem lá na vida eterna, fala da nossa fé, fala de princípios básicos do nosso dia a dia como cristão, de como a gente se comportar, né, de a gente também, assim como Deus é louco por cada um de nós, né, ao ponto de entregar seu Filho, né, ele diz também que a gente, né, deve refletir esse amor, né, para todos os lugares, em todas as pessoas, né, e no capítulo 9, que foi o capítulo que a gente viu na semana passada, a gente
viu alguns exemplos de algumas pessoas e de coisas que essas pessoas fizeram pelo ministério, né, pelo reino de Deus, pela vida de Deus, a tal ponto de abandonar, de deixar todas as coisas né, para trabalhar neste reino maravilhoso que Deus nos deu. E aí nós chegamos ao final do nosso livrinho aqui no último capítulo. E o último capítulo é o capítulo 10 e fala o X da questão. Depois da gente ver todas essas coisas, ou depois da gente acompanhar toda essa série aí, depois da gente refletir sobre este louco amor de Deus em Cristo Jesus na nossa vida, tudo que Deus nos dá, aquilo que a gente é, né, a maneira que nós servimos, não só a igreja, mas o próximo, todas as pessoas que estão na nossa volta, aí ele começa com uma pergunta assim: e o que tudo isso significa para mim? Né, eu já tinha lido esse livro e reli ele aqui para fazer essa série assim junto com vocês. Como eu falei, né, aconselho vocês, aqueles que puderem adquirir o livrinho, né, um livrinho de cabeceira para poder ler aí e também compartilhar com outras pessoas. Eu sempre presenteio, né, para as pessoas né, que estão de aniversário e assim por diante. Sempre que eu sou convidado para algum lugar, eu presentei as pessoas com esse livrinho. Um livrinho super simples, mas que realmente fala coisas essenciais da nossa fé cristã, da nossa vida como cristão, da nossa prática cristã todos os dias. E aí ele começa dizendo assim: e o que tudo isso significou para mim, né? Toda essa série significou para mim? Se realmente essa série transformou minha vida, ou realmente essa série tocou o meu coração, realmente essa série fez alguma diferença na minha vida, né? É algumas perguntas que ele faz ali, e ele diz assim como tem lá em Atos, né, que depois do Pentecostes de Pedro ter pregado no Pentecostes, o povo começou a ficar aflito, o coração dele ficou muito afligido, o coração dele começou a pensar assim, e aí ele diz assim: será que Deus não, né, o que Deus está querendo com isso, né, com esse episódio no Pentecostes, assim, e muitas pessoas ficaram realmente com o coração aflito lá em Atos 2:37, diz: e agora, o que a gente faz? Né? Eles não tinham mais Jesus já tinha subido aos céus, e agora, o que a gente faz? E a gente sabe que a igreja de Atos era a igreja que mais crescia, meus queridos. Era uma igreja amorosa, era uma igreja que realmente acolhia as pessoas. Era um povo acolhedor, tanto que eles olhavam, né, as pessoas de fora olha esses cristãos aí, olha como se amam, né? E o autor está dizendo assim: e o que a gente faz com tudo isso que a gente viu aqui, com todo esse amor de Deus maravilhoso todos os dias? E ele instiga a gente a vivenciar este amor para com as pessoas que estão na nossa volta, e diz: e como é que eu vou viver agora? Né? Como é que eu vivo agora? A partir de tudo que eu aprendi, a partir de tudo que eu vivenciei já do Evangelho, como é que eu vivo? Né? Eu vivo de novo pensando nas minhas coisas, ou eu vivo pensando realmente no Evangelho, pensando na Palavra de Deus, pensando na fé? E ele diz assim: Deus, quem sabe Deus quer que eu mude de emprego, quem sabe Deus quer que eu deixe meu emprego para ir ser missionário em outro país, em outro lugar. E isso é estranho, né? Porque para nós, né, pelo menos para nossa igreja, ou para a igreja luterana, isso é estranho, porque missionário tem que ser um pastor, né? A gente sempre fala isso, que missionário é um pastor formado. E eu fui missionário muitos anos, né? Fui pastor missionário na República Dominicana muitos anos. E eu não era missionário sozinho, tinha uma missionária junto comigo, era a diaconisa dos Estados Unidos. Então, ela também era uma missionária, né? Missionário é todo aquele que leva a palavra de Deus para outras pessoas. A gente poderia pensar até num outro bairro, né? Eu moro aqui no Novo México, né? E quem sabe eu poderia ser missionário no Ibis. Estou usando um exemplo simples, né? O Ibis lá onde que é a igreja, mas se eu moro no Ibis, podia ser missionário aqui no Novo México e assim por diante. A gente não precisa pensar muito longe, né? A gente não precisa pensar distantemente. Ele diz: a gente pode, quem sabe, simplesmente orar e dizer para Deus, mostrar o caminho, mostrar aquilo que Deus quer que eu faça. Porque é fácil na vida eu tirar um tempo para assistir televisão,
tirar um tempo para mexer no celular, tirar um tempo para praticar esporte, mas muitas vezes na vida também falta o tempo que eu preciso me dedicar à palavra de Deus. Né? Eu ultimamente estou fazendo bastante visitas, assim, e da maioria das pessoas que eu visito, assim, eles, pastor, aqui é o cantinho que eu faço a devoção, pastor, vamos sentar aqui, que aqui é onde, né, eu tenho os meus cultos em casa, e é interessante isso porque as pessoas dizem isso com uma forma legal, uma forma orgulhosa, é como se ele fosse, aqui é o nosso cantinho da palavra de Deus, aqui é onde eu oro, aqui é onde eu me ajoelho, aqui é onde eu me prosto diante desse Pai maravilhoso dos céus. E o autor está instigando a gente a pensar nessas coisas aqui, e uma frase que ele menciona aqui, eu quero citar algumas frases aqui do último capítulo, e para a gente ir conversando sobre isso. Ele diz assim: incentivo você a pensar nisso e viver de fato, como se cada pessoa com quem você tivesse contato fosse Cristo. Certa vez um professor nosso na universidade, enquanto eu fazia teologia lá no seminário, um professor nosso instigou a gente a pensar assim, olhar para todas as pessoas que estavam à nossa volta e olhar eles como se fosse Cristo, como se fosse Jesus. E óbvio que tinha pessoas em sala de aula que a gente não se dava bem, né? Tinha pessoas ali que a gente pensava, esse daí não pode ser Jesus, não, esse não pode ser Jesus, e quem sabe algumas pessoas olhavam para mim e diziam, esse não pode ser Jesus. Mas quando a gente faz isso, né? Lutero mesmo refletiu isso certa vez e disse que nós somos como pequenos cristos para as pessoas. Que quer dizer que a gente precisa refletir o amor de Cristo Jesus para as pessoas na volta. E não só refletir o amor de Jesus, mas olhar para outra pessoa como se ela fosse Jesus também. Então, quando a gente está reunido na igreja, né, quando a gente está reunido no trabalho, olhar para as outras pessoas como se elas fossem Jesus. A gente vive aqui no estado do Espírito Santo, né? A gente é aqui do Espírito Santo e aqui no Espírito Santo as pessoas são bem religiosas. É difícil estar num ambiente onde não existe ninguém que é de igreja, ou ninguém fale de igreja, ou ninguém pense igreja assim. Então, a gente realmente vive num ambiente religioso, dá para se dizer assim, de certa maneira. Então, olhar para as outras pessoas como se elas fossem Cristos, isso ajuda a gente a tirar certos preconceitos, ajuda a gente a quebrar certas barreiras. Claro, né, alguns devem estar pensando, claro, pastor, mas a gente é pecador, e óbvio que a gente é pecador, óbvio que a gente erra, óbvio que nem sempre a gente faz essas coisas, o autor menciona isso várias e várias vezes, mas ele diz assim que se a gente começar a viver olhando, refletindo, né, não só refletir Cristo Jesus para as outras pessoas, mas olhar Cristo, tentar enxergar Cristo Jesus naquelas pessoas, a gente vai ver como a nossa perspectiva, tanto de igreja quanto de mundo, realmente muda. Né? A nossa perspectiva do ser cristão, ela realmente muda quando a gente faz isso. E ele diz assim, que a gente muitas vezes também precisa ouvir o Senhor e obedecer-lhe, especialmente em uma sociedade em que fazer o conveniente é uma atitude mais fácil e esperada. O que é fazer o conveniente? É fazer aquilo que me convém, né? E fazer aquilo que me convém é fazer aquilo, né, pelo qual eu consigo algum tipo de proveito, ou eu tenho algum proveito ali. Sei lá, eu gosto do fulano porque eu vou ter um benefício assim, ou eu vou, né, me aproximar daquela pessoa porque, né, ela trabalha sei lá, vou citar um exemplo, trabalha na prefeitura e eu consigo alguns benefícios que eu quero. A gente trabalha sempre por conveniência. E ele está dizendo aqui que seria mais fácil a gente não trabalhar assim, a gente não pensar assim, a gente não viver por conveniência. Que quer dizer, viver sempre pensando no outro, viver sempre pensando na outra pessoa. E é isso que ele diz ali. Ele diz assim, às vezes a gente diz coisas como, tudo posso naquele que me fortalece, confie no Senhor de todo o seu coração, mas a gente vive fazendo planos como se nem mesmo acreditássemos em Deus. E isso é interessante, realmente a gente confia em Deus,
A gente sabe que Deus nos guia, que Deus está do nosso lado, mas às vezes a gente se esquece disso. A gente faz os nossos planos como se, né, se Deus realmente não existisse. A gente planeja ir viajar, né, de férias, mas a gente não pensa que, quem sabe, nas minhas férias eu posso tirar um tempo para, né, me aproximar mais de Deus, ou tirar um tempo para ofertar das minhas férias para fazer um trabalho voluntário em algum lugar, né? Eu já mencionei isso, e quem sabe num dos devocionais aqui também, como eu fui missionário na República Dominicana, sempre vinha grupos de americanos dos Estados Unidos que passavam uma semana fazendo um trabalho voluntário lá na missão onde eu trabalhava. E o interessante, conversando, né, cada grupo que vinha lá, a gente conversava com as pessoas, e a sua grande maioria, a não ser os aposentados já, a sua grande maioria que trabalhava, eles tiravam por ano 15 dias de férias só, né? Isso é uma das coisas lá dos Estados Unidos, não tem tantos dias como nós aqui, 30 dias. E desses 15 dias de férias, eles tiravam 7 dias, né, para fazer trabalhos voluntários em outros países, ou para ajudar missões, ou para ajudar a coisas. E eu fico refletindo nas minhas férias, né, quanto das minhas férias eu faço de trabalho voluntário. Sei lá, tira férias aí, vai trabalhar voluntariamente numa creche, ou num asilo de idosos, ou em qualquer coisa, né, tirar um tempinho seu próprio, do seu descanso, para também fazer um trabalho voluntário para outra pessoa. Isso é muito bom, e é o que ele recomenda aqui. Ele diz que realmente isso é viver, ser cristão, né? Outra coisa que ele diz ali, significa né, ele fala um pouquinho da fé também, que a nossa fé, né, muitas vezes a gente sente fraqueza na fé, né? E isso não é uma coisa, né, incomum, é uma coisa mais comum do que a gente parece. Às vezes a gente não tem vontade nem de orar, a gente não tem vontade de fazer devoção. Quem diria é ir trabalhar para ajudar outra pessoa, né? E ele diz que a nossa fé, olha o que ele diz, a nossa fé significa colocar toda a nossa esperança e fidelidade em Deus, e confiar nas suas promessas. E o que foi que Deus prometeu para nós? Deus prometeu a vida eterna. Isso foi o que Deus prometeu. Deus não prometeu vida boa, Deus não prometeu dinheiro, Deus não prometeu prosperidade, Deus prometeu a vida eterna, né? E a gente precisa ter fé em Cristo Jesus, no que Ele fez na sua obra para herdar a vida eterna. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente deveria pensar que muitas pessoas à nossa volta não vão estar conosco lá nesse céu maravilhoso. Então, para a gente refletir sobre isso, né? E ele diz, espalhe, né, que os cristãos deveriam ser como fertilizante natural. Né, meu pai foi agrônomo, meu pai é agrônomo, e ele trabalha com essa área de fertilizantes. Claro que é fertilizantes bio, né, químicos, então quer dizer, eles não são 100% naturais, mas são biológicos. E o interessante de fertilizantes naturais é que realmente, se tu põe todos eles junto, ele começa a cheirar mal, né? Mas se tu espalha, né, o fertilizante natural aonde quer que ele esteja, o autor ainda fala que eles ajudarão tudo quanto existe à sua volta a crescer. E isso é interessante. Ele diz que cristão deveria ser como fertilizante natural. Se está tudo junto, né, começa a feder. E eu nunca tinha parado para pensar nessa figura de linguagem, nessa expressão, ser como um fertilizante natural. O fertilizante natural, se tu espalha, por exemplo, numa terra, e cresce até mato, cresce vegetais, cresce tudo que está ali na volta, cresce, né? Ele ajuda tudo a crescer. E ele diz que o cristão deveria ser espalhado como fertilizante natural, que quer dizer, o cristão deveria estar no banco, na escola, na praça, né, em todos os lugares. E ele diz que não é bom que o cristão sempre fique junto, né? E a gente gosta de estar em ambientes onde tem outros cristãos, porque a gente se sente confortável, né? Mas Cristo Jesus mesmo se reunia com prostitutas, né, com cobradores de impostos, com pecadores. O que quer dizer? Aonde ele deveria se sentir incômodo, né? E ele convida a gente também a estar
nesses lugares onde a gente se sentiria incômodo, porque é cômodo estar em lugares onde tem outros cristãos que têm os mesmos princípios que a gente e até saudável muitas vezes a gente buscar esses lugares, mas a gente é chamado para ser sal e luz para o mundo, né? A gente é colocado para transformar o mundo à nossa volta, e é o que ele fala ali. Que muitas vezes nós também demoramos muito para nos comprometer no serviço de Deus. E isso também me ajuda a pensar assim, óbvio, eu sou pastor, eu me comprometo o tempo inteiro ao serviço do reino de Deus, mas óbvio, eu recebo meu salário, eu sou pago para isso, mas eu faço muito mais daquilo que eu fui chamado a fazer, né? E muitas pessoas nem sabem, né, de tudo aquilo que a gente faz todos os dias. E cada um de vocês faz inúmeras coisas. A gente é chamado a servir de várias formas diferentes todos os dias. E ele faz essa comparação para nós e mostra isso, que muitas pessoas às vezes levam muito tempo para se decidir, eu vou servir, né, eu vou ajudar mais na igreja, eu vou me comprometer mais com isso, eu vou, né, me envolver mais na escola bíblica, eu vou me envolver nos grupos de estudo, eu vou me envolver nos grupos de oração, eu vou me envolver mais nos cultos, eu quero participar, quero ajudar. Enquanto tem aquelas pessoas que se envolvem quase que demais, né, tem aquelas outras que demoram anos às vezes para se envolver. E ele diz que seria bom que a gente pensasse um pouquinho antes, né, porque Cristo Jesus, antes de ir para o céu, Cristo Jesus disse, não se preocupem que antes de eu ir, né, eu preciso ir, né, isso faz parte do processo, porque se eu não for, eu não vou enviar o Consolador, né, e que vai encher vocês do Espírito Santo. E a gente sabe que a gente é cheio do Espírito Santo, e o termo, né, que usa lá em Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito, né, no original, é bem curioso isso, porque no original grego ele está no imperativo e ao mesmo tempo ele é passivo. O que significa? Que a gente é um constante encher-se do Espírito Santo, que quer dizer, sempre a gente tem que estar se enchendo do Espírito Santo, e é passivo, no sentido que eu não me encho sozinho, vem de fora. E a gente sabe que vem do quê? Né? Vem da palavra de Deus, vem de Deus. Deus é que nos dá fé, Deus é que dá nos alimenta, Deus é que nos enche do Espírito. Então, quanto mais nós nos envolvermos, né, nesse processo de encher-se, mais a gente vai estar cheio disso, né? É imperativo passivo, né? Encher-se. Então, quando a gente pensa nessa maneira, a gente lembra que na igreja a gente é o corpo de Cristo Jesus. E o mundo, meus queridos, precisa cada vez mais de cristãos. O mundo precisa cada dia mais de cristãos, seja em hospital, seja em escola, seja no trabalho, seja onde quer que você estiver, aqui, né, nessas praias maravilhosas. O mundo precisa estar cheio de cristãos. Tentem imaginar um mundo completamente cristão. O quão maravilhoso seria, sem desigualdades sociais, sem diferenças raciais, sem preconceitos, um mundo realmente cristão na sua essência, né, deste louco amor que é o amor de Deus na vida de cada um de nós. E aí o autor termina com o texto bíblico, né, de Paulo, né, e nos instiga a refletir um pouco isso, né, para que quando nós chegarmos no fim da nossa vida, ou no fim da nossa batalha, que a gente possa realmente dizer com o apóstolo Paulo, antes de agarrar na mão de Jesus, né, e ir para o céu, a gente pode dizer como o apóstolo Paulo disse assim, em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Combati o bom combate. E este é o meu desejo para vocês, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa série
Como falei sempre em todos os outros episódios, compartilhe isso com mais pessoas, né? Falem deste louco amor maravilhoso de Deus na vida das pessoas, transformem a vida das pessoas através do amor de Cristo Jesus, que vocês possam ser inspirados, né? Que vocês possam ser mega abençoados assim, e que vocês possam chegar, assim como o apóstolo Paulo no último dia, dizer: combati o bom combate, guardei a fé em Cristo Jesus, e Ele me espera lá com a coroa da vida eterna que foi dada a cada um de nós. E para encerrar essa nossa série, eu vou pedir para vocês fechar os olhos de vocês, aí a gente conversa com Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por mais este dia. Te agradeço, Deus, em especial pela vida do Francis Chan, que escreveu esse livrinho Louco Amor. Tu vem inspirando a vida dele, guiando a vida dele através da tua santa palavra. Te pedimos, Deus, que siga abençoando o ministério dele e que os nossos estudos aqui possam de alguma forma transformar a vida de uma, de duas, de três, de quantas pessoas tu queres que seja transformado, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu siga nos abençoando agora neste final de ano, os preparativos para o Natal, a celebração do teu aniversário, também a finalização das escolas, do trabalho, as férias que vêm aí, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas vacinas que já estão por aí, e que muitas pessoas estão sendo vacinadas e as coisas pouco a pouco estão voltando ao normal. Nós sabemos que isso é pela tua graça e pelo teu amor. Pedimos, Deus, que tu siga nos acompanhando e siga nos abençoando como fizeste até este momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E é isso aí, meus queridos, foi um prazer enorme estar com vocês aí. Espero vocês no próximo, na nossa próxima série, que a gente está pensando e refletindo, quem sabe lá para o ano que vem. Agora a gente vai estar focado aí no Igreja em Grupos, estudando os mandamentos até o final do ano. Então, o ano que vem aí a gente vai estar cheio de surpresas boas, sempre na proteção e na bênção do nosso bom Deus. Então, fique na paz e até o próximo. Tchau!